Olá, queridos, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é dia do livro de Hebreus. Essa carta aos Hebreus ainda não se tem um consenso de quem escreveu. Então, alguns acham que foi Paulo, outros acham que pelo estilo literário não foi. A maioria aceita que talvez tenha sido escrita por Apolo. De qualquer forma, não importa quem escreveu humanamente, porque nós sabemos que quem inspirou foi o Espírito Santo. E essa carta tem conteúdos muito importantes aqui, e eu vou tentar resumir para vocês. Vou começar lendo aqui do capítulo 1 e a gente vai entender algumas coisas. Então, o capítulo 1 diz assim, ó, ele está falando sobre a revelação de Deus. Então, ele fala assim, ó, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Bom, esse primeiro capítulo, que esses 3 primeiros versículos, eles falam sobre a grandeza do Filho de Deus e igualam ele a Deus. Mesmo conteúdo que tem lá na carta de João, né? Que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas pelo verbo, pela palavra, né? E que o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Então, veja que aqui ele está falando sobre essa majestade. Ele fala assim: olha, antigamente Deus falava conosco através dos profetas, falava com os nossos pais, né, através dos profetas. Hoje ele nos fala, né, nos falou através do Filho, porque aqui tinha passado um tempo já que Jesus tinha ressuscitado. E ele estava explicando para os hebreus, né, que Jesus era muito mais importante do que os profetas, do que anjos, do que uma série de coisas que nós vamos comentar aqui, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, que foram seguir os ensinamentos de Jesus, começou a meio que desviar algumas coisas sobre esses ensinamentos. Então, eles mandavam essas cartas para deixar bem claro como foi que Jesus deixou o seu ensinamento para que a gente pudesse seguir. Então, alguns achavam, por exemplo, que Jesus era um homem só, um homem inspirado por Deus. Outros achavam que enquanto ele estava aqui na Terra, por exemplo, Deus não estava lá no universo, então como que ficava o resto das coisas, né? Então, assim, tinha várias doutrinas assim muito loucas. Então, aqui ele está explicando exatamente quem é Jesus. E resumindo o que ele diz aqui, ele fala assim, ó, que ele é, eu coloquei aqui os itens, né? Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, pelo qual Deus fez o universo, é a expressão exata de Deus, resplendor da sua glória, sustenta todas as coisas pela sua palavra, fez a purificação dos pecados, assentou-se à direita de Deus nas alturas e é superior aos anjos. Ou seja, isso aqui tudo mostra o quê? Que ele é a mesma pessoa de Deus, só que na forma humana, que Deus não deixou de sair de lá do trono para vir aqui. É uma outra expressão de Deus enquanto Jesus esteve aqui na Terra, mas ele é o próprio Deus encarnado, né? Então é isso que ele fala aqui nesse primeiro capítulo. Aí ele fala que ele é superior aos anjos. Que ser é esse, né? Cristo, quem ele é, esse ungido, esse Messias, ele é homem, ele é Deus, ele é um ser, o que ele é? Então tinha essas dúvidas. E aí ele fala, ó, vamos pegar no versículo 13, que Cristo é o Filho, que ele é superior a anjos. Os anjos estão para servir e que Cristo é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus aqui na terra. Então vamos ler lá no versículo 13, diz assim, ó: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Que foi algo que foi falado para Jesus, né? Aí ele está falando dos anjos no 14. Não são todos eles espíritos ministradores
enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, na verdade, os anjos, eles são espíritos ministradores. Eles vêm ministrar, eles vêm ajudar, eles vêm servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles fazem parte do reino de Deus. Mas Jesus é muito superior aos anjos, porque ele é o próprio Deus que assumiu a forma humana. Então, ele estava tentando explicar isso aqui para os hebreus, né? Aí, no capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó. Vamos ler aqui o 14, o 17 e o 18. Diz assim, ó. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, para que ele pudesse nos salvar e levar embora a nossa morte, ele teria que ser como um de nós. Ele teria que ser de carne e sangue. Por isso que ele teve que encarnar, por isso que o verbo teve que se transformar em gente e habitar entre nós, para que sendo como se fosse um de nós, ele pudesse vencer a morte, porque quem detinha a morte era o diabo. Depois o 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, ou seja, a nós, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele precisava ser um do povo para fazer propiciação pelo do povo e para poder entender o que esse povo vivia e sentia. 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, ele tinha que ter a nossa natureza, para que ele pudesse entender o que nós sentimos, ensinar como nós fazemos para vencer isso e poder morrer no nosso lugar, sendo um de nós, para poder vencer a morte. Então, olha que é profundo, né? Se você ler assim rapidinho, você não pega a profundidade dessa teologia que está sendo explicada aqui. Muito interessante. Depois ele fala também, essa carta era para quem? Para os hebreus. E os hebreus seguiam o quê? A Torá, né? A lei dada por Deus a Moisés. Então eles meio que endeusavam Moisés, assim, né? Moisés era o grande profeta, Moisés era o principal, porque Moisés ensinou isso e aquilo. E aqui ele está falando que Cristo é superior a Moisés, muito superior a Moisés. Então vamos ver lá no capítulo 3, versículo 3 diz assim: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Se todas as coisas foram feitas através da palavra que era Jesus, até Moisés foi feito através de Jesus. Então, ele era superior, certo? Então, ou seja, quem faz a casa é superior à casa. No 3,15, diz assim: enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ele está falando o quê? Aqui. Essa provocação foi aquela época que Moisés falava a palavra de Deus para eles no deserto e eles endureceram o coração. Endureceram de tal modo que aquela geração que saiu do Egito, que viu o mar abrir, que viu todas as maravilhas, não pôde entrar na terra prometida porque eles tinham um coração duro, porque eles não se deixavam tratar pelo Senhor, né? Então ele fala assim, olha, não sejam duros como vocês foram lá na provocação com Moisés. Aí depois no 4:12 diz assim, ó, ele falando da palavra, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos ou intenções do coração. O 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, a palavra de Deus, quem era a palavra? O verbo,
que era o Filho, que é Jesus. Então, a palavra, ela é apta para discernir pensamentos, emoções, divide até o espírito da alma ali, assim, é uma coisa. Deus nos vê de outra forma. Nós vemos as pessoas pelo exterior e podemos perceber pela nossa intuição, pelo nosso entendimento, pela nossa inteligência. A gente consegue perceber, muitas vezes, as expressões das pessoas, o que elas podem estar sentindo. Uma pessoa pode estar triste, uma pessoa pode estar alegre, uma pessoa pode estar com raiva. Então, a gente mais ou menos que percebe. Mas Deus nos vê lá na nossa essência, muito diferente do que a gente vê. Ele sabe exatamente quem nós somos, ele sabe exatamente os nossos pensamentos, as nossas intenções do coração. Então, por que ele estava falando isso aqui? Porque os hebreus naquela época ficavam muito presos às coisas aparentes, aos ritos, né, aos seus rituais, às suas tradições, e esqueciam o principal, que era o quê? Examinar-se a si mesmo lá para ver como que eles estavam espiritualmente. Então ele está falando neste contexto aqui. Depois, do 14, ele fala, porque vocês sabem que a lei de Moisés instituiu sacrifícios para que aqueles animaizinhos sem pecado morressem no lugar da pessoa que era pecadora, ou seja, um cordeiro sem pecado tinha que levar o pecado daquele, né, que pecou, para que ele não morresse. Então, outro morreu no lugar dele, outro inocente. Então, querendo dizer que, na verdade, Jesus é esse cordeiro e, ao mesmo tempo, ele é o sumo sacerdote que leva esse cordeiro. Então, vamos lá. No 14 a 16 diz assim, ó, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, ele foi até lá para conseguir a nossa salvação, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas não pecou. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, todo o Velho Testamento mostra o quê? Que todas as vezes a gente tinha que ficar matando aqueles cordeirinhos no nosso lugar, porque a gente pecava. Por mais que a pessoa não quisesse, por mais que a pessoa quisesse ser uma pessoa boa, até hoje nós, né? Por mais que a gente queira não pecar, eventualmente num pensamento, numa palavra, em algum momento da nossa vida aqui na Terra, nós vamos pecar, né? E se nós pecamos, nós somos separados de Deus. Então, Jesus é o sumo sacerdote que vai no nosso lugar, ele assume o nosso lugar, morre no nosso lugar, né? Lá na cruz. O sangue dele, assim como daquele cordeiro, é derramado para perdão do nosso pecado, aí ele vai até o céu e apresenta as nossas razões a Deus e nós somos salvos pela graça, porque ele quis fazer isso, não porque nós somos bonzinhos, porque nós temos, por mais que nós fizermos, nós não temos condições de nos salvarmos a nós mesmos, pagarmos o preço da nossa salvação. Só Deus mesmo, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, ele morreu por nós, venceu a morte, subiu aos céus, está à direita de Deus e hoje é o nosso advogado. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Então é isso que ele está explicando, tentando explicar isso para os hebreus que, né, achavam Moisés uma pessoa tão importante, mas ele está falando o Messias, o Cristo, o ungido, Jesus é o Filho de Deus, ele é muito superior a Moisés. O próprio sacerdócio de Jesus é muito superior ao sacerdócio de Moisés. Então vamos lá. Depois ele fala assim que essa aliança que foi feita agora através do sangue de Jesus é muito superior à antiga aliança, que antes tinha que ficar matando animal. Cada pecado que você cometia matava um animal. Agora não precisa mais. Agora Jesus, de uma vez por todas, já levou o nosso pecado e aquele que crer nele é salvo. Então vamos ver lá no capítulo 5, no versículo de 1 a 3, diz assim, ó, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. É capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas.
e por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ele está falando dos sacerdotes do Antigo Testamento, os sacerdotes da época de Moisés em diante. Então ele está dizendo assim: o sacerdote é como um de nós. E aí ele se condói de nós sermos fracos, assim como ele também é fraco, tanto que ele tinha que fazer primeiro um sacrifício por ele mesmo para poder entrar lá, para depois fazer o sacrifício pelos outros, né? Aí ele está falando que agora Jesus não é dessa forma. Então vamos ler lá, do 8 ao 10. Embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele não é segundo a ordem de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele, sendo um de nós, ele pôde também se compadecer conosco, pôde levar o nosso pecado para Deus, assim como aquele sacerdote fazia, só que ao mesmo tempo que ele fez isso, ele próprio era o sacrifício, porque ele não tinha pecado e ele se entregou ele mesmo. Aí, depois, quando ele está falando assim sobre os judeus, ele fala assim: olha, já estava na hora de vocês estarem comendo comida sólida, não tomando leitinho igual um bebezinho, porque a gente ensina e vocês estão sempre com as mesmas dúvidas, sempre naquele mesmo ponto. Já era para vocês estarem mais desenvolvidos. Então, é que ele fala aqui, no capítulo 5, versículo 13. Ele diz assim, ó: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, que vocês amadureçam para que vocês possam aprender mais profundamente o mistério que Cristo quer revelar, né? Aí depois ele fala que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, que era aquele que eu falei para vocês que levava lá os animais e tudo. Então, até agora, o que ele falou? Que Cristo é superior aos anjos. Segundo, que Cristo é superior a Moisés. Terceiro, que a antiga aliança, a nova aliança de Jesus é superior à antiga aliança. E agora ele vai falar que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio que eles estavam acostumados. Ou seja, tudo que vocês conheciam, ele falou para os hebreus, agora vocês têm algo muito mais excelente, muito mais, assim, que é o cumprimento dessa lei que vocês vinham fazendo. Aquilo lá era a sombra, agora é a verdade do que aconteceu. Então, vamos lá. No capítulo 7, versículo, eu estou pegando alguns versículos assim, mais para você entender, tá bom? Mas é um livro bastante profundo que você vai ter que estudar algum tempo para você entender bem, né? No capítulo 7, versículo de 1 a 3, diz assim, ó: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, nem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Você se lembra uma passagem que Abraão, ele volta de uma batalha com alguns reis, e aí ele teve vitória e oferece, né, ao sacerdote Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo. Vocês vejam que nessa época aqui, Moisés nem sonhava existir ainda, né, porque Moisés vem bem depois de Abraão. Então, Abraão já ofereceu sacrifícios e também deu o dízimo para esse sacerdote Melquisedeque. Então, aqui está falando que Jesus é segundo essa ordem do Deus Altíssimo, não segundo a ordem que foi estabelecida depois dos sacerdotes através do irmão de Moisés, de Arão. Então, ele está falando essa diferença aqui para começar. Depois, no 7:22, diz assim, ó: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ou seja, o sacerdócio, ele está explicando tudo isso aqui no capítulo, que o
sacerdócio levítico, que era aquele que os levitas levavam os animais e tal, acabava. Né? Terminava aquele sacrifício, daqui a pouco a pessoa pecava de novo, tinha que fazer outro sacrifício. E agora ele está falando que isso aqui é uma superior aliança. Ele é o fiador, ele vai pagar por tudo, não precisa mais fazer sacrifício depois que Jesus já veio, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles não entendem. Mas enfim, né? Todo o Velho Testamento levava para essa questão de que haveria de vir um sacerdote, né? Um cordeiro que não tinha pecado, que ia ser sacrificado pelo pecado do mundo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eles pegam e têm a visão fechada para isso. No 26 ao 28 diz assim, ó. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, está falando de Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus, ou seja, ele é o próprio divindade, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas quando se deu a si mesmo, quando a si mesmo se ofereceu. 28. Porque a lei, ou seja, o Antigo Testamento, ali a Torá, né, constitui sumos sacerdotes a homens, sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que é o Novo Testamento, o juramento de Deus para os homens, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Ou seja, é um sacerdócio superior, não precisa mais ficar fazendo sacrifício nenhum, porque ele já fez por todos nós. E aí ele vai falando, né? Então, sempre ele explicando que a antiga aliança era um símbolo dessa nova aliança. Tudo que eles viveram até agora como povo era um símbolo, uma coisa, uma seta que levava a eles chegarem nesse ponto da nova aliança. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Messias, o ungido, que iria trazer salvação para todos os povos da humanidade, através da sua morte e ressurreição. E aí ele fala que Cristo é o mediador, né, que fez essa antiga aliança se tornar a nova aliança e ser permanente na terra e trazer a salvação para todos. Então, isso tudo que ele está explicando aqui dessa aliança. No 8, versículo 8, diz assim: E de fato, repreendendo-os, diz: Eis que vem dias. Ele está falando assim que tinha um profeta que falava isso. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Que profeta é esse? Jeremias, está lá no capítulo 31. Escreve exatamente isso. Ele fala assim, ó, eis aí vem dias lá na frente, porque Jeremias viveu muito tempo antes, né, de 580 e poucos antes de Cristo, ele escreve isso. Antes de Cristo vir, ele fala, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, ou seja, não segundo a Torá. Pois eles não continuaram na minha aliança, eu não atentei para eles, diz o Senhor. Aí, no 9:12, diz assim, ó. Eu separei alguns aqui que fica melhor. Ó, diz assim, ó, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Santo dos Santos era onde? Onde Deus habitava. E aonde que ele entrou? Lá no céu onde Deus habita. Por isso que na hora que Jesus morre, o véu que ficava nesse Santo dos Santos lá no templo foi rasgado de alto a baixo. Um véu grosso foi rasgado porque agora nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador
da nova aliança. Aí ele vai falando e tal, né? Não dá tempo da gente ler tudo. Mas vocês entenderam? Então, ele está tentando explicar para esses hebreus, ou judeus, como eles chamavam aqui nessa época, que tudo aquilo que eles viveram até agora estava apontando para Jesus Cristo. Bastava eles aceitarem que ele era o ungido, o Messias, né? Aí, fora essa parte que ele fala assim da superioridade de Jesus e tenta explicar a pessoa de Jesus para os hebreus, tem alguns versículos que eu quero colocar aqui para vocês que eu acho importante, né? Então, por exemplo, no versículo 9, capítulo 9, versículo 27, ele fala sobre a morte. Aqui é que fala que não tem reencarnação, tá? Então, assim, morreu é uma vez só, morreu, vai ou para o céu ou para o inferno. Então, aqui está escrito no 9, 27, diz assim, ó, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não tem essa de ficar reencarnando para melhorar, para evoluir, para não. Segundo a Bíblia, não existe reencarnação. Existe a morte e depois o juízo, tá? No 28 fala sobre a segunda vinda de Cristo, né? Então, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. O que Jesus falou quando ele ascendeu aos céus lá? Ele falou assim: eu vou e vou vos preparar lugar, e depois eu volto e vos levarei comigo novamente. Então, o próprio Jesus prometeu que ia voltar. E nós estamos aguardando essa vinda. E atualmente, vocês sabem, né? Os sinais todos estão muito, muito parecidos com esse cenário que Jesus falou que seria a época, né? Ninguém sabe o tempo, mas nós podemos ler os sinais. Depois vai ter o livro de Apocalipse, né? Inclusive eu já tenho aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha, para você ver alguns sinais que nós já estamos vivendo, né? Mas de qualquer forma, aqui está dizendo que ele voltará, né? E no capítulo 10, versículo 10, ele fala novamente de o sacrifício de uma vez só, né? Então diz assim, ó, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Não precisa mais ter sacrifício porque ele já fez por nós. O que nós precisamos agora é nos arrepender para que possamos ser perdoados, arrepender das nossas falhas, né? Eu queria falar também de um outro versículo que fala aqui, porque atualmente está muito na moda esse negócio de que, não precisa ir na igreja para seguir a Deus. A gente não precisa ficar congregando, né? De casa mesmo eu ouço, eu leio lá minha Bíblia, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que é para nós congregarmos. Então, aqui está escrito no 10, 25, 26, diz assim, ó. Cadê? Aqui. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Tem gente até que fala assim, ó, tem uns ensinamentos por aí, internéticos, né? E de algumas igrejas, que diz que depois que Jesus já morreu por nós, que já levou os nossos pecados, então a gente pode viver do jeito que a gente quiser, porque pode pecar, porque ele já levou os pecados, então tudo bem. Não. Aqui está dizendo que não. Que a partir do momento que você percebe o que Deus fez por você, vai vir sobre você um constrangimento, um arrependimento, falar, eu não quero mais magoar Deus com os meus erros, com os meus pecados. E você passa a querer ser como seu Senhor, como seu mestre, e você vai tentar não pecar. Então, se você vive deliberadamente em pecado, não tem sacrifício por esses pecados, né? Então, tomar cuidado, tem que ir na igreja e tem que viver de uma forma santificada. Temos que buscar a santificação. Isso é bíblico, ok? Outra coisa muito importante que fala no livro de Hebreus é sobre a fé. Quando você fala sobre fé, você lembra do livro de Hebreus, né? Então, Hebreus, no capítulo 11, principalmente, ele fala sobre a natureza dessa fé. Ele fala muitas coisas aqui sobre a fé, mas eu vou falar algumas coisas. No versículo 1,
Ele diz assim, ó, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Porque se você já espera e você já vê ali, você já está mais ou menos sabendo que o negócio vai acontecer, não é fé, é constatação. Então, a fé é justamente você ter convicção de um negócio que não existe, que não parece que vai existir, entendeu? Isso é a fé. No 3, ele diz assim, ó, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, tudo que existe, que é material, primeiro existiu na forma imaterial, né? Então, até o próprio universo, ele existiu através das coisas invisíveis que se tornaram visíveis. Então, aquilo que você tem fé que vai acontecer, ela pode não existir aqui, você não está vendo, você não está imaginando, mas você sabe que vai acontecer pela fé. Aí depois ele fala no muito conhecido esse versículo, capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, em primeiro lugar, e que se torna galardoador dos que o buscam, ou que seja, que ele vai trazer para nós, galardoador ou presenteador ou abençoador daqueles que o buscam. Se nós estamos buscando a Deus, a gente sabe que ele vai ouvir as nossas orações. Primeiro, saber que ele existe, segundo, que ele vai responder, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí ele fala nesse capítulo sobre a galeria dos heróis da fé. Então, ele cita algumas pessoas que foram exemplos de fé até então, que eles conhecem, né? Então ele fala aqui, ó, listei aqui: Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, que foram juízes, né? Davi, o rei, Samuel, profetas, fala dos cristãos. Então, todos esses tiveram muita fé para a gente se espelhar nessas pessoas, para a gente entender o que é fé. Então, ele vai explicando tudo isso aqui no capítulo 11, é muito bonito. No versículo 38, ele até fala assim, ó, homens dos quais o mundo não era digno, né? Assim, de tanta fé que eles tiveram, que eles se, como que se fala? Eles ficaram diferentes do mundo. Eles se tornaram uma natureza que o mundo não era digno. Né? Então, eu acho muito bonito. Depois você lê com calma esse capítulo e que isso possa fortalecer a tua fé. Né? E depois, no versículo 12 e 13, ele vai falar algumas admoestações, assim, na verdade, sobre imitarmos a Cristo, por exemplo, no 12, 1 e 2, diz assim, ó, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, as pessoas estão de olho para ver como que a gente age, né, já que a gente é cristão, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, ele fala para nós, em meio a todas as provações, em meio a tudo que nos acontecer, nós vamos ficar com fé e vamos correr para essa carreira, para esse objetivo de vida que Deus tem para nós. E as pessoas vão estar nos observando e vão ser também convertidas através dos nossos testemunhos, né? O 12:5, 5 no finalzinho, ó, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Ou seja, se você passa por uma dificuldade, uma situação assim que você não está entendendo, aceite, porque às vezes é Deus que está nos corrigindo, nos preparando, nos amadurecendo através das situações que acontecem na nossa vida. Então, as provações vêm para que nós sejamos aprovados, né? Para que a gente faz uma prova na escola? Para ser aprovado e passar de ano. Mesma coisa aqui, ele está falando, né? E depois ele fala
até o final do livro, que eu já me estendi bastante, ele fala sobre a santificação e a maneira de viver. Então, fala algumas dicas ali de como se santificar, de como viver em Cristo. Ou seja, ele é um livro bastante profundo, fala muito da parte teológica, fala bastante sobre fé, fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, a verdadeira natureza de Jesus Cristo, que você possa ler com calma esse livro e entender para que você tenha um crescimento espiritual. Amém, queridos? Então, eu te convido a ler a Bíblia e até o nosso próximo programa, que nós vamos estar estudando o livro de Tiago. Até mais, que Deus abençoe você, a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Tchau, tchau.